Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa, está começando mais um programa TVL Comunidade. Minha convidada hoje é a Bruna Storck, ela é coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica na cidade de Blumenau. Nós vamos falar no programa sobre a campanha de vacinação, é uma campanha nacional e da importância, inclusive, da atualização da caderneta. Bruna, prazer tê-la aqui conosco no TVL Comunidade. Obrigada pelo convite, obrigado pelo espaço para a gente poder falar desse assunto tão importante. Então, por falar em importância, qual é o significado dessa campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação 2020? Então, nós temos duas ações acontecendo em paralelo. Uma delas seria a campanha da poliomielite, que é uma campanha indiscriminada, onde a gente vai vacinar todas as crianças a partir de 1 ano de idade até menores de 5 anos. Essa é uma campanha para manter elevadas coberturas vacinais contra a poliomielite. E nós temos também a campanha da multivacinação, que é um lembrete, uma chamada de atenção para os pais que não levaram seus filhos durante o ano todo. Então, agora eles têm mais essa oportunidade para levar os seus filhos vacinar e colocar em dia todas as vacinas do calendário vacinal. Como dissemos, é uma campanha nacional do Ministério da Saúde, mas que todas as secretarias de Estado e principalmente dos municípios estão abraçando essa causa, né? Sim, o Ministério ele planeja essas ações com base em todos os cenários das doenças, tanto no Brasil quanto no mundo, e os municípios têm a responsabilidade de executar essa ação. Então, o Ministério ele faz o planejamento, ele nos dá os insumos e a gente executa essa ação. Bruna, eu quero reforçar a questão do público-alvo para essa vacina. Você poderia falar quem são as pessoas, no caso aqui, crianças e adolescentes? Sim, a gente tem para a poliomielite as crianças a partir de 1 ano de idade até menores de 5 anos, ou seja, aquelas crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias, essas vão receber a gotinha. E aí as crianças de 1 ano até os adolescentes menores de 15 anos vão lá na unidade com a sua caderneta de vacina, vamos verificar se tem alguma vacina que precisa fazer e colocar as vacinas que estão em atraso em dia. Agora, os números ainda estão aquém daquele planejamento que a Secretaria estimou, né, para a imunização. Ainda é baixa a procura pela vacina. Há uma justificativa? Vocês conseguiram perceber por que pelo menos na largada da campanha, as pessoas não procuraram? Sim, a gente tem, na verdade, quando a gente fala de baixa procura de vacina, a gente tem uma série de fatores que podem influenciar. A gente já vinha observando isso ao longo dos anos, a gente sempre teve uma cobertura vacinal muito boa, mas a gente já vem observando que aos poucos ela vem caindo. Então, é uma série de fatores. Às vezes as pessoas não estão vendo mais essas doenças acontecer, de repente estão achando que não é mais importante vacinar. Aqui no Brasil, a gente não tem um movimento muito forte de pessoas contrárias à vacinação, mas a gente tem, infelizmente, muitas pessoas desinformadas e acreditando em informações que não são corretas. Então, é uma série de fatores que pode levar a essa baixa procura pela vacinação. A gente está aqui justamente para reforçar esse convite, essa convocação, para que as pessoas não imaginem que, porque não tem mais os casos, que a gente não precisa vacinar. É justamente porque a gente está vacinando que doenças como a poliomielite não acontecem mais. Justamente essa é uma questão, né, que coloca muitas pessoas contrárias à vacina, independente da vacina, né, pessoas que têm dúvidas em relação à eficácia. Vocês que operam na saúde do município, que têm contato com outros agentes, conseguiram descobrir o motivo dessa contrariedade? Em 2019, foi feita uma grande pesquisa a nível nacional sobre as informações que as pessoas têm sobre a vacina, o que elas acreditam, enfim. Em países em países da Europa ou da América do Norte, a gente tem movimentos anti-vacinas muito fortes, pessoas que são convictas a não vacinar. Isso no Brasil não é uma realidade. A gente realmente tem pessoas que estão mal informadas, então a gente precisa levar a informação correta. Às vezes a pessoa não vacina, não é porque ela é contrária à vacinação, mas é porque ela não entendeu a importância, às vezes, e também não entendeu que a vacina é segura. Antes da gente colocar uma vacina numa sala de vacina para ser aplicada,
ela passa por anos de processos e estudos até ser liberada para a população. Então, não é uma vacina que foi pensada ontem e colocada hoje para aplicar na comunidade. Ela tem uma série de estudos que garantem que ela é eficaz e que ela vai proteger as pessoas contra aquelas doenças. Um exemplo, Bruna, é agora, né, a luta de cientistas, de profissionais que estão na tentativa de descobrir uma vacina para a Covid-19. A gente vê aí exemplos, algumas já em estudos até avançados, mas demanda de uma tentativa de descoberta ainda. Sim, é por isso que a gente é bem cauteloso em colocar expectativas de prazos, porque a gente tem as estimativas, mas quando a gente pensa uma coisa no laboratório, às vezes essa coisa não se reflete na prática. Então, é difícil colocar uma estimativa para uma vacina do Covid. Enfim, os estudos eles vão e voltam etapas até que se tenha certeza de que aquela vacina é segura. Mas você veja, a gente tem tantas pessoas pedindo a vacina do Covid, querendo e perguntando quando é que sai, ao passo que a gente tem tantas outras vacinas no calendário que protegem com tantas outras doenças e as pessoas não estão preocupadas. Elas estão achando que não existe mais sarampo, que não existe mais cachumba, e estão deixando essas vacinas de lado, e agora tudo é Covid. Pois é, e é nesses estudos, né, em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, na busca de um antídoto, de uma vacina que seja eficiente e eficaz para o combate ao novo coronavírus. No entanto, como você frisa com propriedade, outras vacinas, já há muito tempo, elas estão aí no mercado e com solução. Sim, a gente... no Brasil, nós somos desde 1990 livres da poliomielite. As Américas, desde 1994, nós temos um certificado da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que nos garante que nós somos área livre da poliomielite. Mas a gente ainda tem 2 países no mundo, que é o Afeganistão e o Paquistão, que ainda têm casos de poliomielite. Então, enquanto ainda houver casos de poliomielite no mundo, nós não podemos baixar a guarda. O mundo está cada vez mais globalizado, as pessoas agora não tanto, mas costumam viajar mais, né? Então, enquanto ainda tivermos casos, nós não podemos baixar a guarda. A gente tem que manter sempre alerta para não deixar que a doença volte. Aqui no Brasil, você falou há pouco que a questão é mais de informação, ou pessoas que estão desinformadas, né? Mas existe algum mito, tipo a crença de que a vacina tem efeitos contrários? Sim, a gente infelizmente ainda lida com algumas questões. Teve uma repercussão há muitos anos de um médico que falou que as vacinas causavam autismo, enfim, isso já foi totalmente desmentido, não existe comprovação nenhuma. As vacinas, elas são seguras, elas não têm mercúrio, elas não têm chumbo, elas não têm veneno, elas são produtos seguros e eficazes para proteger contra aquelas doenças que elas se propõem. É importante, então, que a pessoa tenha a consciência, que leve o seu filho, né? Agora, Bruna, num caso onde, vamos dizer, a pessoa esteja acamada, esteja doente, não possa tomar a vacina, agentes vão até a residência, como é que funciona isso? Não, na verdade, a vacinação, como ela é um produto sensível, a gente tem que manter ela dentro de condições adequadas. Então, a unidade de saúde e a sala de vacina, elas são os ambientes mais adequados para manter essa segurança da vacina. Até mesmo porque se a pessoa está com alguma doença, a gente não vai vacinar ela naquele momento, justamente para que se ela tiver alguma piora ou algum outro sintoma, ela não relacione isso com a vacina. Então, a gente sempre espera a pessoa que está doente, ela resolver esse quadro dela, para daí depois ela procurar a vacinação, para ela não associar justamente esse efeito com a vacina. Há pouco nós falávamos aqui que a procura pela vacina ainda é baixa e fazíamos uma relação nessa luta aí dos cientistas em busca de uma vacina para a Covid-19. E agora, em razão da pandemia, do novo coronavírus, o serviço de vacinação esteve disponível aqui no município? Houve procura nesse período? Sim, a procura ela está bem tímida ainda. Na verdade, a gente teve uma conversa com todos os profissionais da Secretaria de Saúde para a gente elaborar essa ação de uma forma segura, porque a gente precisa que as pessoas venham até a unidade de saúde, mas a gente precisa dar segurança para que elas venham e não se contaminem.
Então, a gente desenhou toda uma estratégia para fazer essa procura ser de uma forma organizada para que não haja aglomeração e a contaminação com o Covid. Então, justamente nesse sentido, a gente estabeleceu essa questão do agendamento, né? Para as unidades de saúde menores, então, no período da manhã, elas atendem com atendimento via agendamento por telefone ou no balcão da unidade, e à tarde elas atendem via agendamento feito no site da prefeitura ou no aplicativo do Pronto. É importante reforçar essa questão do agendamento quando ele é necessário. Sim, durante a semana o agendamento ele é necessário justamente para a gente ordenar essa demanda, porque além da vacinação, na unidade de saúde a gente tem consulta, a gente tem entrega de medicação, tem atendimento odontológico, então para não aglomerar muito essas pessoas, durante a semana a vacinação está acontecendo dessa forma. De manhã nos ESFs com agendamento via telefone ou via balcão, à tarde com atendimento via link. Nos ambulatórios gerais o agendamento é o dia todo, então não há atendimento sem o agendamento feito no link da prefeitura ou no aplicativo do Pronto. Já no dia D, a gente vai ter a equipe focada só na vacinação, então a gente vai ter o atendimento por ordem de chegada, porque a gente vai ter mais profissionais na unidade de saúde para organizar essa demanda de forma que as pessoas respeitem o distanciamento, para que não haja aglomeração, para que todos estejam de máscara. Então, no sábado do dia D, esse atendimento vai ser por ordem de chegada. Legal esse procedimento de agendar, né, para ser atendido, porque facilita para os agentes que estão lá aplicando a vacina e para quem sai de casa já com hora marcada. Aliás, outros serviços, por conta dessa pandemia, estão sendo agendados e tem surtido efeito, né? Sim, inclusive para nós também, porque nós, enquanto setor de imunização, nós abastecemos as unidades de saúde. Então, a partir do momento que tem esse agendamento, a gente consegue também prever uma demanda mais próxima do real e abastecer essas unidades conforme a demanda que elas já estão programadas para ter. Estou entrevistando a Bruna Storck, ela é enfermeira, é responsável pela vigilância epidemiológica aqui na cidade de Blumenau, falando sobre a campanha nacional de vacinação. Nós vamos a um breve intervalo, logo voltamos na continuidade do TVL Comunidade. Até já. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade. Minha entrevistada hoje é a Bruna Storck, coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica em Blumenau. Campanha de vacinação, uma campanha nacional contra a poliomielite, multivacinação 2020. A campanha já começou em todos os municípios do Brasil, não é diferente aqui em Blumenau. E a expectativa é de que nos próximos dias a procura aumente e, como consequência, a meta seja atendida. Qual é o objetivo aqui em Blumenau em termos de vacinação, por exemplo, contra a poliomielite? Da poliomielite, a gente tem uma estimativa de vacinar cerca de 15 mil crianças. A gente precisa atingir 90% dessa meta para garantir que a gente não tenha casos da doença aqui no município. Então, nessa faixa etária de 1 ano até menores de 5 anos, a gente tem essa estimativa de cerca de 15 mil crianças para vacinar. Em quais postos às vezes estão sendo aplicadas as vacinas? Atualmente, a gente está com 36 salas de vacina em funcionamento, temos nas estratégias de saúde da família e temos também nos 7 ambulatórios gerais, todos eles têm a sua sala de vacina funcionando também. Então, tem postos locais, unidades de atendimento aí. Tem um outro negócio que eu quero perguntar aqui, Bruna. Isso é feito pela proximidade, por exemplo, do AG, ou a pessoa pode morar num bairro e vacinar no outro? Na verdade, a vacinação ela não tem território.
como a vacina ela vem do governo federal, a pessoa pode procurar qualquer unidade de saúde para se vacinar. Inclusive, se eu for daqui a São Paulo ou a Curitiba e precisar me vacinar, eu tenho direito pelo SUS garantido de que eu posso em qualquer unidade de saúde ser vacinada. A gente pede para a pessoa, de preferência, procurar a sua unidade, porque aí ela já tem um vínculo com aquela equipe, já pode avaliar se precisa um outro encaminhamento para uma outra situação. Mas, se não for possível, se na unidade de saúde dela não tem, ou se ela está mais próxima de uma outra unidade, ela pode procurar qualquer unidade com sala de vacina ativa. Agora, neste sábado, dia 17, foi montado uma estrutura no Parque Vila Germânica. Sim, a gente tem observado que, ao longo dos anos, já vinham caindo as coberturas vacinais e agora casou com a questão do Covid. De março para cá, a gente observou que a queda da vacinação foi bem acentuada. Então, com o objetivo de oportunizar mais uma forma de acesso para a população, a gente está montando essa estrutura, vai ser montada essa estrutura lá no ambulatório do Parque Vila Germânica, também para atender toda a comunidade que tiver de passagem por ali e, de repente, já tiver com a sua carteirinha de vacinas em mão, já passa ali e já sai vacinado. No mesmo horário de atendimento das outras unidades? Sim, esse horário de atendimento ele é nacional, então todas as unidades com sala de vacina do Brasil atenderão das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Isso no dia D, mas o atendimento continua durante a semana? Sim, continua. Aí cada unidade tem o seu horário de funcionamento, daí o cidadão tem que se informar na sua unidade. Bruna, a campanha vai até o dia 30, até o final do mês, né? Isso, até o dia 30. Mas, além disso, a gente tem essas vacinas disponíveis o ano todo. Então, quando a gente fala de multivacinação, que é a atualização de caderneta, na verdade, é mais uma chamada de atenção, porque a vacina ela já está o ano todo disponível. A gente só precisa lembrar de levar os nossos filhos, os adolescentes, as crianças, precisam ser levadas. Elas não vão sozinhas para a unidade de saúde, né? Esse é um compromisso que os pais precisam assumir. Simultaneamente, então, a campanha nacional de multivacinação com a campanha contra a poliomielite. Isso. Então, mais uma vez, reforçando, a campanha da poliomielite ela é indiscriminada, ou seja, todas as crianças de 1 ano até menores de 5 anos, elas vão receber a gotinha. E aí as crianças de 1 ano a menores de 15 anos vão ter toda a sua caderneta avaliada para verificar se tem mais alguma outra vacina do calendário que precisa ser feita. A estimativa aqui em Blumenau é imunizar 15 mil. Contra a poliomielite, cerca de 15 mil crianças. Aí, com a multivacinação, a gente tem um público um pouco maior, que engloba todas as crianças até menores de 15 anos, a estimativa é um pouco maior. Mas a gente não tem uma meta, porque é só atualização, então a gente não tem uma campanha indiscriminada, a gente tem que resgatar os atrasados. Por isso, a gente não tem uma meta em números, a nossa meta é alcançar todo mundo. Para reforçar, a poliomielite é uma doença contagiosa que ataca o sistema neurológico, podendo até causar paralisia, né? Sim, as pessoas mais antigas vão lembrar o que era a poliomielite, né? Às vezes aquela criança que ficou, depois virou um adulto que arrasta a perna, que não consegue se locomover direito, mas além disso tem as crianças que ficam com sequelas muito mais graves, sequelas neurológicas, precisam viver a vida toda presas a um respirador porque não conseguem respirar sozinhas. Então, é uma doença muito grave que precisa continuar sendo erradicada. A gente já tem o selo de erradicação aqui nas Américas, mas a gente não pode baixar a guarda. O sarampo, por exemplo, é uma situação parecida. Todo mundo diz, não tem mais caso no Brasil. Nós já tivemos, inclusive, registros aqui no estado. Sim, agora, nós recentemente. tivemos. Inclusive, Santa Catarina encerrou há pouco mais de um mês o surto de sarampo. A gente ainda tinha casos. Aqui em Blumenau, não mais, mas no estado ainda tinha. A gente ainda está com, se eu não me engano, 5 estados no país com surto ativo de sarampo ainda. Então, ainda tem a chance de pessoas virem de outros estados, como Pará, o Rio de Janeiro, São Paulo, ainda tinham casos, e trazerem o sarampo junto de novo. A gente fala aqui do sarampo, aí lembra da questão da tetraviral, que é a vacina, porque contempla cachumba, rubéola, varicela, né? Sim, às vezes uma vacina ela contempla mais doenças. A gente tem que lembrar a questão da difteria e do tétano, também fazendo uma puxada de orelha para os adultos, para ver se eles estão com a vacinação em dia, porque inclusive nós temos casos de difteria na Venezuela. Então, como a gente tem essa vinda de venezuelanos para cá, a gente também não pode baixar a guarda. Nós, enquanto adultos, também precisamos estar com a vacina em dia, senão nós vamos começar a ver casos de doenças que há muitos anos, mais de décadas, não se via.
Sim, porque nós reforçamos aqui a ideia de vacinar crianças e adolescentes, mas tem a questão dos adultos também, porque as vacinas são ofertadas aí pelo Ministério da Saúde e é uma quantidade enorme, né? Sim, ela abrange todo o ciclo da vida da pessoa. Desde que ela nasce lá no hospital, ela já recebe 2 vacinas e até o idoso tem todas as vacinas, tem as do calendário, que são normais para todos, e tem também as vacinas que são os imunobiológicos especiais, que são para algumas situações clínicas, que aí a pessoa tem direito a outras vacinas que não são aquelas comuns do calendário. Por exemplo, febre amarela, hepatite A e B, né? Sim, febre amarela, nós tivemos casos aqui no município, então o vírus está circulando aqui e a gente observa que as pessoas que pegaram febre amarela geralmente têm um perfil similar, são adultos, os 40, 50 anos e que não são vacinados. Então, a gente reforça bastante a questão das crianças, mas é um puxãozinho de orelha para nós também. Daí a importância e o título, né, já diz tudo, multivacinação. Sim, a gente pede para que os pais levem as crianças, mas também já leva a sua carteirinha junto, já avalia se está com a hepatite B em dia, o sarampo, o tétano, é muito importante. O tétano acidental, a gente tem bastante casos ainda no estado, a pessoa tem um acidente e aí acaba não tá vacinada, não procura atendimento e acaba desenvolvendo a doença. O legal, né? Não esquecer da carteirinha, porque é uma forma de atualizar e ver o que já foi aplicado de vacina, o que falta. Isso, a gente pede para as pessoas considerarem a carteirinha de vacinação como um documento, como um RG, uma carteira de habilitação, porque ela é um documento individual. E ela é importante, a gente precisa saber qual é a situação que a pessoa está naquele momento para saber para onde a gente precisa partir. Ô, Bruna, e as crianças e adolescentes que estejam com vacinas, por exemplo, atrasadas, também poderão ser imunizadas? Sim, tem vacinas que ainda vai ser possível colocar em dia, mas tem vacinas que têm um limite de faixa etária. Então, às vezes, se a pessoa já perdeu a faixa etária, ela infelizmente acaba perdendo a oportunidade de receber aquela vacina. E quem perdeu a caderneta? Quem perdeu a caderneta, se nós não conseguirmos recuperar a informação, às vezes numa unidade que tinha ainda o arquivo físico com a segunda via, às vezes a gente consegue localizar. Mas a pessoa que não tem nenhuma possibilidade de resgatar o histórico vacinal, a gente considera ela como não vacinada e ela vai iniciar todo o esquema vacinal do zero. Bruna, muito obrigado pela presença aqui. De novo, a importância, né, dos pais, dos responsáveis, levarem seus filhos para que a vacina seja aplicada e a caderneta seja atualizada. Nós que agradecemos o espaço para falar desse assunto tão importante para todos nós, não só individualmente para quem está sendo vacinado, mas para toda a nossa comunidade. Bruna Storck, coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica aqui no município de Blumenau, lembrando que a campanha de vacinação nacional contra a poliomielite e a multivacinação segue até o dia 30, no final do mês, portanto. Amigos e amigas que estiveram conosco aqui no TVL Comunidade, muito obrigado pela atenção e até a próxima.